galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Luciano do Militantes Espíritas e hoje eu vou explicar aqui uma pergunta que foi mandada para mim no privado, tá? Não é aqui do canal. Deixa o like, curte. Nossa, deixa o like, curte, calma aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, segue o Militantes também no Instagram, tá bom? E ó, bora que bora, porque vai ser o básico que eu posso falar dessa pergunta, tá bom? O kardecismo, ele só me ensinou a morrer e não a viver. Não vejo a fé na doutrina, apenas teoria. Eita, é doído, hein? Ixi. Aí pegou pesado, hein, meu? Uhum. Primeiro de tudo, não encare isso como uma resposta, tá? Mas ó, kardecismo não existe. Kardecismo as pessoas usam, principalmente eu vou falar com o meu ponto de vista do que eu vi desses anos todos. O espiritismo, desde que foi criado, desde que os fenômenos espíritas apareceram, o espiritismo tem que explicar o que é o espiritismo. Então tem algumas diferenças aí. Eu vou explicar aqui, peraí que tá passando um carro aqui. Por exemplo, tem a doutrina espírita, que seguimos, a doutrina que Allan Kardec codificou pelos espíritos. Então Allan Kardec, na verdade o nome dele não é esse, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Acredito que é eu não sei falar francês. Ele nada mais, nada menos colocou o nome colocou como autor do livro Allan Kardec. Mas ele usou esse nome porque, primeiro, que não era uma coisa que ele que estava escrevendo, sim, e sim, ele estava passando a mensagem dos espíritos. Então, por isso que ele colocou o nome de Allan Kardec. Fica naquela, né? Espírito, Ba. Então, já que é espírito que está falando comigo, eu vou colocar o nome de Allan Kardec. Vamos colocar assim. Foi isso. O espírito aqui, a minha função é apresentar a doutrina da melhor forma possível, incentivar o estudo, procurar saber, para não ficar somente baseado no que eu falo, tá bom? Então tudo que eu falo aqui foi estudos, entendeu? Teoria e prática dentro da doutrina espírita. Não está tudo dentro da codificação, mas tem outros e outros livros espíritas seguros. Tem outros meios seguros de estudo para você pesquisar sobre esse fenômeno, o espiritismo. Na minha opinião, o kardecismo não existe, porque o Kardec não criou uma doutrina. Não foi Kardec que criou uma doutrina, tá? Mas só que as pessoas falam kardecismo para o quê? Para poder se identificar como espírita. Ah, mas que religião você é? Eu falo assim, não tenho uma religião. Eu sigo uma doutrina. Eu sigo a doutrina espírita. Então, fala assim, o kardecismo. Não, eu sigo a doutrina espírita. Por quê? O Kardec não criou uma doutrina. Essa é uma doutrina dos espíritos. O que acontecia? Estou olhando aqui, tá? O mentor está aqui, ó. Eu já vi isso muito tempos atrás. Não, mas você é espírita, mas você é de mesa branca? Que religião é essa? Espírita de mesa branca? Não, porque tem uma mesa branca, tem uma mesa enorme, gigante, como tinha antigamente. E tinha como que fala? Uma toalha, acho que é toalha, né? Com um forro branco, colocar um forro branco. Então falava assim, você é espírita de mesa branca? Para saber o que? Você é espírita que você trabalha em um centro espírita que tem uma mesa branca? Tá querendo se identificar aí. Na casa mesmo que eu trabalho, tem o padrão que é uma mesa branca
Mas não é só por causa para dizer que é de mesa branca. Assim como já teve outros tipos de tecido que tinham cores diferentes. Entendeu? Você é espírita o quê? É macumbeiro? Né? Você é espírita em candomblé, da Umbanda? Não, tá? Eu acredito, né, em espíritos, eu acredito que a vida continua, eu acredito que tem religiões. A doutrina espírita é desapegada, mostra uma visão desapegada de algumas coisas materiais. Assim também como muitos espíritas confundem com coisas espirituais e tornam materiais, tá bom? Por isso que ele colocou o nome de Allan Kardec, para tirar de todos os seus livros e todos os seus estudos, ele tirou o seu nome, ele não achou justo, não achou certo colocar usar a doutrina espírita para poder engrandecer o seu nome. Está entendendo? Mesmo sabendo que Allan Kardec ele passou dificuldades, tá? Allan Kardec passou dificuldades. Dizem livros que a esposa dele ajudou muito ele, principalmente em relação a essa da publicação, de publicar, levar para uma editora, eu acho que é uma editora, uma gráfica, para poder ajudar a publicar os seus livros. Se fosse hoje, vamos colocar assim, Chico Xavier. Se o Chico Xavier fosse materialista a esse ponto, ele teria, hoje, Chico Xavier seria bilionário, entendeu? Ele estaria lá nas listas lá em cima, né? Porque todos os livros que Chico Xavier psicografou tá espalhado no mundo todo, em várias línguas, entendeu? Mas não, ele sempre teve esse compromisso com a espiritualidade e tudo foi doado. O trabalho dele foi tudo doado. Dai de graça que de graça recebeste. Ele não achava justo ganhar dinheiro com algo que é espiritual, tá bom? Porque isso aí já é um caso para outros vídeos. Allan Kardec, isso seria grande. O fenômeno naquele tempo era, nossa, era um fenômeno que estava chegando a público, a teatro, as pessoas usando coisas ali, até mesmo mistificando essas coisas. Então hoje, se fosse para contar em vista daquele tempo, né, vou colocar assim, dólar, Allan Kardec também, né, é vendido no mundo todo, tá bom? Mesmo sabendo que somos poucos espíritas perto de outras religiões. Existe a doutrina espírita. Nós seguimos o espiritismo, espíritos que codificaram, que Allan Kardec codificou, tá? Codificou as lições, as respostas, questionou também os espíritos e a doutrina dos espíritos. Ele colocou que a doutrina espírita só ensinou ensinou a morrer e não a viver. Então já é um assunto meio complicado. Por exemplo, eu estudo, eu sou espírita desde os meus 14 anos de idade. Não sou perfeito, erro, mas também acerto. Eu estou vivo. Se você me mandou essa pergunta, você está vivo, certo? E não vou colocar aqui no mérito graças à doutrina espírita, mas eu vou te explicar por quê. A doutrina espírita está mostrando que existe uma vida depois daqui, como foi falado antes, e que nós temos a oportunidade de reparar nossos erros. Nós não vamos arder no marmóreo do inferno eternamente e que Deus é um ser vingativo que o humano fez alguma coisa aqui de pecado, que ele vai pegar, Deus vai chegar lá, vai punir ele e vai jogar lá no inferno e ele vai arder lá, né, sem direito à reparação, né, que eu, na minha humilde opinião, que eu acho um absurdo. Deus é amor. E mesmo assim, olha o que eu vou falar aqui, prestem atenção. Se Deus, ele é o Criador, ele poderia muito bem fazer isso. Deus pode fazer isso.
Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus, Ele que criou. Mas não, Ele não faz por quê? Porque foge da sua lei de justiça, de amor e de caridade. Vocês estão entendendo? Está no livro dos Espíritos. Então Deus assim não faz. Deus não faz isso. Então, assunto para próximos vídeos. Então, a doutrina espírita com certeza vai me ensinar algumas coisas em relação à morte. Foi o que foi falado agora há pouco. A doutrina espírita vai ensinar isso aqui. Mas ela está ensinando o quê? Você tendo bons hábitos, vídeo dos hábitos, tendo boas maneiras, assim como agir com o próximo, algumas coisas psicológicas, coisas internas, pode prejudicar você, né? Coisas materiais. Então vai falando diversas coisas. Diversas coisas o Espiritismo fala. Se nós estamos conseguindo viver nessa baguncinha aqui que o mundo tá, nós causamos isso aqui. Não é Deus, não é nenhuma divindade grande que está fazendo isso conosco, não. Isso é ignorância nossa. Algumas coisas têm que ser ditas aqui. Nós somos orgulhosos que não queremos reconhecer as nossas falhas. Acha que isso é normal. Então eu sou de acordo com o que é a lei na Terra. Se eu praticar algum crime, hoje eu tenho que pagar. Tem que ser preso, tem que ser punido, entendeu? E pagar pelo meu erro. Agora, me ensinar a viver, certo? Me ensinar a viver, a doutrina espírita ensina o quê? A não fazer esses tipos de coisas. Mas a doutrina espírita me ensina a viver. Como? Entendeu? A doutrina espírita me ensina a ser uma pessoa digna, agir da forma correta, assim como que eu quero que sejam correto comigo. Então me ensina a viver. Isso te dá longevidade. Isso te dá longevidade. Aí o que acontece? Isso é o que? É fé. Por que eu considero fé? Fé é aquilo que te transforma. Então, se isso te transforma internamente, de você não ser uma pessoa ruim com alguém, você tem fé. Você tem fé que isso, você tem a convicção que isso não é certo fazer com o próximo. Isso é fé. Era o que Jesus dizia. Meu, um grãozinho de areia, se você tiver um grãozinho de areia, de fé, é o suficiente. É porque nós sempre queremos mais. Nós humanos sempre queremos mais. Nós temos que aprender isso. A fé, as pessoas acham que a fé é uma coisa material, uma coisa palpável aqui, ó. Nós queremos a fé muito material, muito material. E a fé é algo espiritual. Lembra? Pessoas procuram coisas externas para suprir uma coisa que é interna. Fazer uma comida gostosa para sua família seja algo material, mas só que começou aqui dentro, interno, começou aqui, interno, e vai expandir para o externo. Você está entendendo? Então começa aqui, começa as coisas aqui dentro. A maldade humana que está acontecendo acontece aqui dentro. É isso que o povo não tá entendendo. Começa aqui. Começa no interno e vai pro externo. Aí prejudica alguém, prejudica o próximo, prejudica a natureza, prejudica o animal. Vocês estão entendendo? Não é uma coisa que você pegou de fora e colocou para dentro. Mas assim também como tem coisas materiais que vai te dar algum conforto interno. Dinheiro, né? Tem pessoas que acham felicidade no dinheiro, tudo bem. Entendeu? Tem pessoas que procuram a felicidade o quê? Na bebida. Às vezes não tem coragem de falar a verdade para a pessoa e só fala quando está alcoolizado, né? O que eu não acho certo. Eu sou a favor do quê? Viver, vida. Existem estratégias externas para você saber lidar com o interno. Por isso que hoje fala-se muito da meditação, você buscar algo interno. Nós temos que olhar mais para nós. A pessoa me desejou um bom dia, eu vou desejar bom dia para a pessoa também
e fazer que o meu dia seja bom. Se não foi, faz parte. Mas desde que eu tenho que ter feito alguma coisa para poder tornar o meu dia bom. Agora, eu falo para você em verdade. Em verdade vos digo. Existe sim, tem muita coisa dentro do Espiritismo, dentro da doutrina, dentro dos livros de Kardec e outros livros, que a doutrina espírita está te ensinando boas maneiras de como viver. Você está entendendo? Mas eu vou explicar isso com mais calma, tá bom? E lembrando que principalmente o clássico, o Nosso Lar. Muitas pessoas confundem o Nosso Lar. Mas só que, ó, se você assistiu o filme, é lindo. Te gera uma emoção grande. Eu sempre me emociono vendo o filme do Nosso Lar. André Luiz, ele está explicando como era a vida no plano espiritual no Nosso Lar. Era o cotidiano dele. Entende? Era o cotidiano dele. Serve para estudo, serve para muita coisa aquilo. Eu até falo, né, eu tenho a ousadia de falar que André Luiz, ele era médico aqui, no plano material, quando ele estava aqui encarnado. Mas só que André Luiz, para mim, ele é um pediatra dos médios. Por quê? Sempre mostrando reforma íntima, sempre mostrando a cura, não escondendo as falhas. É um romance lindo e maravilhoso, mas temos que saber interpretar. É a história de André Luiz. Eu posso ir para o Nosso Lar? Posso ir para o Nosso Lar. Mesmo sabendo que o Nosso Lar é o mais próximo das zonas umbralinas. E era aquela beleza. Eu sei que, dependendo de onde que eu vou, minha vibração esteja, eu vou para a colônia espiritual, aonde que os meus parentes estão, ou não. Eu só vou saber quando estiver do lado de lá. Eu não sou Chico Xavier para ficar sabendo dessas coisas. Entendeu? A doutrina espírita ensina a viver. Ensina, tá bom? Fiquem todos com Deus. Segue o Militantes Espíritas. Se inscreva no canal. Segue o Militantes no Instagram também, tá bom? Curte, comenta, compartilha. E tamo junto. Beijo, tchau. E meu irmão, ó, o importante é você ter fé. Tenha fé em Deus. É o principal. A doutrina, religiões é importante e é um norte para que nós saibamos para onde caminhar, né? Caminho do bem, caminho da paz, caminho da vida eterna, né? No caso, a doutrina espírita. O importante é você ter fé em Deus, tá? Fui.